E em relação à Crimeia, tem argumentos, eu já vi o público citando aqui no chat, vou pegar mais para tu, que a Crimeia era da Rússia. E aí o cara que entende e vê lógica na ação russa fala, a Rússia só voltou com o que já era dela. E aí o que você tem para falar sobre isso? Não, olha só, em determinado momento da história houve isso, mas antes disso a Crimeia era da Ucrânia. A Crimeia sempre foi uma coisa meio à parte ali, tá? Ela foi parte do Tartazan, né, que era uma república de origem turca, na verdade, no início. Aí depois foi parte da Ucrânia e quando foi feita a União Soviética, né, o que aconteceu? Quando os bolcheviques fizeram a revolução... Não, peraí, deixa eu voltar um pouco antes nisso daí ainda. O Império Russo conquistou toda a região, tanto a Ucrânia quanto a Crimeia, né? O Potemkin lá com a rainha lá, a Catarina, eles conquistaram aquela região toda ali. Quando houve a Revolução Bolchevique, uma das coisas que os comunistas fizeram para ganhar apoio foi justamente prometer a independência a essas repúblicas. Já havia esse movimento separatista da Ucrânia, sempre houve, a Ucrânia sempre foi um país independente, né? Então o Lenin, quando fez a Revolução Russa, prometeu a independência para esses países todos, para Belarus, para a Ucrânia, para o Cazaquistão, para vários outros países. Só que eles fizeram isso, deram a independência para a Ucrânia, mas juntaram todo mundo na União Soviética. Então, no final das contas, não fez diferença nenhuma. Continuou tudo sendo União Soviética. A Ucrânia, nesse período, era apenas uma divisão arbitrária que havia ali, né? E o que aconteceu nessa época? Em determinado momento, dentro da União Soviética, foi oficializada que a Ucrânia era dona da Crimeia. Então, isso que o pessoal reclama. Por quê? Porque no Império Russo era do Império Russo. Tudo. A Ucrânia, inclusive a Crimeia. Em determinado momento, eu não lembro qual dos dirigentes lá do Partido Russo foi, ele deu a Crimeia para a Ucrânia. Ou seja, mas isso não quer dizer nada, porque antes disso tudo, a Crimeia já era da Ucrânia. Então, assim, e mais do que isso, mais importante que tudo isso, quando aconteceu em 91 a dissolução da União Soviética, a Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia com a Crimeia. Mais do que isso, em 94, quando assinaram o Memorando de Budapeste, a Rússia novamente reconheceu a Crimeia como parte da Ucrânia. Então não tem o que falar agora, não, mas lá atrás era... Pô, se falar isso, meu amigo, na Europa ali, tudo já foi de todo mundo ali, a quantidade de país que já foi uma coisa, um pedaço do outro. Sim. Não tem jeito. E eu te faço essa provocação justamente para a gente já ter a oportunidade de responder a esses argumentos que acontece diretamente na internet. Não, excelente. Outro que eles levantam também é que, se você pegar a eleição, eles sempre trazem aquele mapa da eleição de 2014, que aparece que a Crimeia e o Donbás votavam em candidatos pró-Rússia e o Ocidente votava em candidatos pró-Ucrânia. Isso é... Cara, vê a de 2019, pô, a mais recente. Todo mundo votou no Zelensky, não teve nenhuma divisão. Todo mundo a favor da Ucrânia e da Ucrânia ligada à comunidade europeia. E isso aí, pô, traz a nossa conversa a questão dos grupos separatistas, né? Que, a grosso modo, foi a justificativa para a ação ali na Crimeia. Nunca existiram, tá? Isso foi criado pelos russos. Isso é uma técnica que os russos usam desde 1991 na Transnistria, na Moldova. Se você olhar, a Moldova foi o primeiro país da região ali que tentou fugir do domínio russo, né? E aí lá em 91 ainda, inclusive com a ajuda dos ucranianos, né, os russos criaram um, entre aspas, movimento separatista da Transnistria, né? O que quer dizer isso? Eu não estou dizendo que não existam pessoas na Transnistria que realmente gostam da Rússia, que não queriam ficar do lado da Moldova, não é nada disso. É lógico que tem gente. Mas uma coisa é você ter gente que é a favor de separatismo, outra coisa é você ter um movimento armado, organizado para fazer separatismo. Aqui no Brasil a gente tem isso, a gente tem um movimento O Sul é Meu País, de um monte de gente que quer separar o Sul do Brasil. A gente tem um movimento separatista armado? Não temos. Não tem um monte de gente que reclama isso, mas não tem um movimento real para fazer esse tipo de coisa, né? São Paulo também tem um movimento desse tipo. Da mesma forma, no Donbás, haviam pessoas que gostavam da Rússia, que queriam continuar ligadas à Rússia? Certamente haviam. Havia um movimento organizado de pessoas armadas querendo fazer separatismo? Não havia.
Então, os russos fizeram isso com a Transnistria, e por que eles fazem isso? Qual que é a ideia dos russos ali? Eles ofertaram isso para a Moldova já outras vezes. A ideia que eles fazem é o mesmo que eles fizeram na Bósnia. É a solução Bósnia que eles deram no conflito entre a Bósnia e a Sérvia. A Bósnia e a Sérvia tem uma região ali que é meio misturado. Aliás, isso tem na Europa, em tudo quanto é lugar, né? Que faz parte da Bósnia, mas a maioria das pessoas ali se identifica com a Sérvia. E República Srpska, alguma coisa assim o nome dessa região lá. Enfim, essa república, como é que eles aceitaram? Ela vai fazer parte da Bósnia, em paz, mas ela vai ter poder de veto. O que significa isso? O governador dessa região, que é eleito pelas pessoas daquela região ali, ele tem poder de veto no governo federal. Então para pensar. O presidente da Bósnia, se ele quiser, por exemplo, entrar para a comunidade europeia, ou quiser fazer um acordo com os Estados Unidos, entrar para a OTAN, o governador dessa província pode virar, não, eu veto. Não pode. É isso que a Rússia quer. É isso que eles fizeram a Transnistria, oferecendo essa mesma solução Bósnia para a Moldova. Tipo, Moldova, olha só, a gente abre mão da Transnistria e vocês permitem que a Transnistria tenha poder de veto nas decisões do governo da Moldova. E aí os russos continuariam controlando aquela região, elegendo o presidente ali e, com isso, impedindo que a Moldova fizesse qualquer coisa que eles queiram. Fizeram a mesma solução na Geórgia. Na Geórgia é a Ossétia do Sul e a Abcásia. São duas regiões da Geórgia. A Geórgia também queria entrar para a OTAN, também queria entrar para a comunidade europeia. Os russos foram lá, invadiram essas regiões, inventaram esse movimento separatista que não existe, né? E da mesma forma ofereceram essa saída para a Geórgia. A mesma coisa eles queriam fazer na Ucrânia. Eles queriam invadir o Donbás para botar aquilo ali como uma república separatista, daí iam exigir que a Ucrânia... para aceitar de volta Donetsk e Luhansk, eles teriam que ter poder de veto das decisões do governo ucraniano. E com isso, eles controlariam indiretamente a política lá na Ucrânia. Essa era a ideia dos russos. Por isso que eles inventaram esse movimento separatista. Isso hoje tem tudo documentado, tá? Por exemplo, o movimento separatista de Donetsk foi feito pelo Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é um coronel do exército russo que foi ligado ao FSB, e ele que organizou tudo. Tem as imagens dos documentos dele organizando a resistência lá. É lógico, ele entrou como um civil, entrou no Donbás como um civil, e lá dentro ele começou a recrutar o pessoal, levar um monte de gente, levar um monte de arma. As armas todas eram armas russas, tudo que foi feito ali foi feito com coisas russas, né? Eles conseguiram tomar alguns quartéis, teve muita resistência ali no Donbás. No Donbás, inclusive, eles chegaram a tomar até Sloviansk e Kramatorsk. Pegaram quase o Donbás inteiro, quase a República de Donetsk inteira. Os ucranianos, em 2014, começaram a retomar terreno, começaram a retomar tudo. E na época, o Putin não queria entrar com o exército russo ainda, por isso que congelou o conflito no Acordo de Minsk em 2015. Né? Os ucranianos conseguiram retomar um monte de coisa, inclusive Mariupol. E daí congelou nessa fronteira que tem até hoje ali, né? Essa parte tomada pelos russos ali. Então quais seriam os principais grupos ali, separatistas? Eu entendi que você falou que... São falsos, não tem nenhum. Exato. Você não considera que existe de fato, né? Não. Mas eles foram plantados ali com essa intenção... Foram 3 que os russos tentaram. Isso. Foi em Donetsk, em Luhansk e em Odessa. Tá. O de Odessa deu totalmente errado, eles não conseguiram, os ucranianos não deixaram a coisa acontecer. O de Donetsk e Luhansk chegaram a conseguir, justamente porque como tem uma fronteira com a Rússia, recebeu muitas armas da Rússia, conseguiram de fato manter uma parte do território ali. Mas é muito importante deixar claro, o governador de Donetsk, o governador de Luhansk, né, que é empossado pelos russos, ele até é ucraniano, mas quem manda ali mesmo são as forças russas que estão debaixo desse pessoal. O pessoal é um fantoche do russo que botaram ali para dizer que está mandando alguma coisa. Não está. São os russos que mandam. Então, é aquele padrão de montar ali uma guerrilha, ali, uma espécie, para que justificar que não, era um pessoal dali que queria mesmo fazer a coisa. Nunca houve esse tipo de coisa. Nunca houve. E, inclusive, o argumento de 2022 é que é uma operação especial, né? Ainda não Eles é. deram um monte de nomes aí.
Eles falam, não, porque é porque os ucranianos são contra a linguagem russa, então quem fala russo, eles estão bombardeando e matando, não sei o que lá, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Na Ucrânia se fala russo em tudo quanto é lugar, em Kiev, em qualquer cidade, não tem nenhum preconceito contra isso. Aliás, não havia até essa invasão agora, né? Depois dessa invasão, passou a ser uma prática comum lá na Ucrânia, o pessoal preferiu o ucraniano ao invés do russo. Mas ainda assim tem muitas regiões lá que falam o russo. O próprio Zelensky, a língua natal dele é o russo. Ele aprendeu o ucraniano depois de mais velho, né? Então, é uma besteira esse troço de que foi por conta da língua russa. Isso é outra estratégia que os russos usam muito, né? Existe uma comunidade russa muito forte na Letônia, na Estônia, na Lituânia, nos países bálticos. Por quê? Justamente porque os russos botavam pessoas falantes russos lá para justamente facilitar no caso de no futuro querer fazer um golpe ali, querer invadir aquela região, né? Eu acho isso pouco provável hoje em dia por conta da OTAN e por conta do trabalho que a Ucrânia está dando para a Rússia. Mas não tenha dúvida, se a Rússia consegue avançar na Ucrânia fácil, as outras repúblicas ali, meu amigo, certamente seriam alvo. E aí iam lutar, e aí teria um apoio mais forte. E aí seria a possível Terceira Guerra Mundial? Eu não descarto isso. Aí sim não teria alternativa. Por quê? Se atacassem os países bálticos ou a Polônia, eles fazem parte da OTAN, aí sim a OTAN teria que acionar o artigo 5º e entrar nessa guerra, né? Aí realmente seria uma Terceira Guerra Mundial. As consequências disso aí são terríveis, né?